gente teve, né, aqui no país, que foi a ditadura militar no Brasil, né, iniciada em 1964. Foi um golpe civil-militar porque teve um certo apoio da população, que muitos desejavam por conta de uma crise que o Brasil vinha tendo desde a década de 40. Tudo começou com o Jango, né? Ele percebeu que tinha algumas crises econômicas que ele não conseguia dar um jeito. Passaram alguns outros presidentes, né? Então a economia do Brasil ela foi numa decadência geral, até que começou muitos protestos. Então tudo acabou com o João Goulart, acabou um golpe com o João Goulart quando ele era presidente, e muitos pensavam que a única coisa que iam fazer era tirar ele do Congresso. Porém, teve o golpe, então os militares tomaram conta do Brasil. Isso foi até 1988, quando realmente a população foi para a rua e conseguiu vencer a luta, né, de voltar à democracia, de voltar a ter seus direitos, de não ter mais censura. Nessa época da ditadura, existiram inúmeras repressões. Os militares eles tomavam conta de tudo, até do que você lia, do que você assistia, do que você fazia, porque tudo era uma ameaça para eles. Os principais pilares, motivos pelo qual a ditadura foi instalada no Brasil era que muitas pessoas tinham medo de um certo comunismo ser instalado aqui no Brasil. Portanto, a polícia, os políticos de direita, eles puxam para um lado mais conservador, eles puxam para um lado mais capitalista. Eles não admitiam que esse comunismo, esse esquerdismo fosse instalado no país. Com isso veio o golpe. Dentro da ditadura, dentro de todo esse tempo, teve um certo milagre econômico. Então, o que foi esse certo milagre econômico? Foi quando, dentro desse período de ditadura, teve um aumento em torno de 20% acima do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto. As economias melhoraram, os empregos começaram a aparecer. Por que a gente fala que isso foi um falso milagre? Porque isso gerou a desigualdade social. Muitas pessoas ficaram ricas, muitas pessoas ficaram pobres. Algumas pessoas não tinham o que comer, enquanto muitas tinham uma fartura excessiva, tinha tudo para esbanjar. Isso é porque a gente fala que esse milagre foi um milagre falso. Dentro da ditadura também existiram inúmeros processos de repressões, de torturas, simplesmente porque certas pessoas não concordavam com os militares no poder, não concordavam com as políticas tomadas por eles, porque eles queriam ler um livro de Karl Marx, que foi uma figura muito importante na história da humanidade, porque ele, querendo ou não, ele é o pai do comunismo, ele trouxe um sistema socialista, um sistema de igualdade. Pode ser que você concorde com isso, pode ser que não, mas muitas pessoas queriam ler, queriam aprender, queriam estudar sobre ele, queriam estudar sobre outras coisas, queriam escutar Caetano Veloso, e os militares não deixavam. Por quê? Porque essas pessoas, esses artistas, eles pensavam diferente dos militares, eles não aceitavam isso. Então, o que começou a acontecer? Depois de muito tempo, algumas pessoas começaram a fazer guerrilha, ir pra rua, assaltar banco, como uma forma de protesto, enquanto outras pessoas pediam as famosas direta já, e isso foi tomando força, porque existiram pessoas influentes na sociedade que começaram a protestar junto. A gente pode dar um claro exemplo, isso foi a democracia corintiana, que lutou por uma democracia dentro do clube, mas pessoas como Sócrates, Casagrande, lutaram e colocaram faixas dentro do estádio pedindo a democracia de volta, pedindo direta já. E isso pode ser que a torcida tenha tomado conta, a torcida pegou junto no embalo. Então naquela época era difícil ter isso, então a torcida foi junto, alastrou outras torcidas juntos, a população começou a não ter medo mais sobre isso, né? E foram pra rua. Até em que em 1988 teve a retirada do militarismo, né? Quando a democracia voltou para o nosso país e a gente teve finalmente uma constituição para ter regras que não fossem ditadas por militares e a gente pudesse ter direitos de ir e vir, de estudar o que a gente quer, de ler o que a gente quer. A gente está em 2019, né? Passaram-se 31 anos desde o fim da ditadura, mas isso não queira dizer que a gente ainda não tem marcas da ditadura.
A gente convive com a ditadura até hoje, seja com pessoas que foram reprimidas na época, que foram torturadas na época, que contam suas histórias, com lugares históricos que ainda têm marcas da ditadura. Um claro exemplo é o Carandiru, que tentaram retirar para apagar esse passado, só que a gente ainda tem celas lá que presos foram torturados. A gente tem o Pavilhão 9, a gente tem o DOPS, que tem muita coisa histórica lá sobre a ditadura, né? Então, esse passado sombrio assombra no dia de hoje, né? Por quê? A gente ainda tem repressão policial, a gente ainda tem repressão política. Então, é escancarada? Não. Hoje a repressão ela é mais no lado da periferia, ela é mais no lado onde que a mídia não mostra, não dá um certo exemplo, não alastra tudo, talvez até por um certo medo, mas a população da periferia ela sofre essa repressão, né? Então, nem tudo é flores ainda, a gente convive muito com esse passado. Se hoje a gente tem muitas pessoas que, por conta de não concordar com o governo, não concordam com o governo atual, mas acham que só os militares vão dar conta no Brasil novamente, até porque acham que porque lá no passado teve uma pessoa que lutou para essa pessoa protestar e falar o que quiser, né? A gente ainda tem a população tendo seus direitos indo pelo ralo. Claro exemplo que a gente tem na Constituição é que todo brasileiro tem que ter uma moradia para você. A gente passa pela rua, a gente vê inúmeras pessoas jogadas pela rua sem ter o que comer, sem ter nem onde que dormir. Tem que dormir embaixo do viaduto. Então esse passado ainda nos assombra, porque a gente ainda tem a repressão, a gente ainda tem pedido de ditadura que nem teve no início, né? A gente ainda tem uma crise econômica, né? Então, antigamente, a única forma que tinha de protestar era pela arte, que ainda assim era reprimida. Hoje, ainda muito se utiliza dessa arte que veio da ditadura, né? Ainda muito se utiliza dessa manifestação, seja por música, poesia, por dança, a gente ainda vê muito. Então, não, mesmo 31 anos depois, esse passado, ele não deixou de nos assombrar, ele continua vivo, lado a lado com a gente, correndo o risco novamente da gente ter esse passado sombrio. Da ditadura militar, nós tivemos o Ato Institucional número 5, que foi baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva. Foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira. Esse ano, para a história do Brasil e do mundo, ficou marcada por grande mobilização popular. O general Arthur Costa e Silva vigorou até dezembro de 1978 e produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros. Definiu o momento mais duro do regime, dando poder às exceções dos governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou como tal considerados. O AI-5 é entendido como um marco que inaugurou o período mais sombrio da ditadura e que concluiu uma transição que instaurou de fato um período ditatorial no Brasil. Esse ato é considerado um golpe dentro do golpe, pois foi uma briga entre os militares que levou a um grupo vitorioso a endurecer o regime. Esse ato institucional foi apresentado à população brasileira em cadeia nacional de rádio e foi lido pelo ministro da Justiça, Luiz Antônio da Gama e Silva. Contava com 12 artigos e trazia mudanças radicais para o Brasil. Por meio desse decreto, foi proibida a garantia de habeas corpus em casos de crimes políticos, proibiu manifestações, suspendeu direitos políticos e deu ao presidente o poder de intervir em estados e municípios. Também decretou o fechamento do Congresso Nacional pela primeira vez desde 1937 e autorizava o presidente a decretar o estado de sítio por tempo indeterminado, demitir pessoas dos serviços públicos, cassar mandatos e confiscar bens privados. Um reflexo imediato do AI-5 foi que personalidades influentes da política brasileira, como Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek, foram presos por ordem dos militares. Além disso, intelectuais e artistas passaram a ser mais perseguidos, e 66 professores universitários foram demitidos. O AI-5 foi revogado 10 anos depois, durante o governo de Ernesto Geisel. A revogação do AI-5 aconteceu com a Emenda Constitucional número 11, de 13 de outubro de 1978. No entanto, essa emenda só entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 1979 e foi parte do processo de abertura política conduzida durante o governo Geisel. Esse foi um trabalho apresentado sobre a ditadura e as consequências e os reflexos que ela tem no dia de hoje, mais baseado pelo Ato Institucional número 5. E esperamos que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o assunto e que tenhamos deixado claro
que a ditadura não foi algo bom para o nosso país, nem para a população, nem para o lado econômico. Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais.